horário, né, para a gente não ficar, a coisa não ficar muito longa, certo? Então vamos começar o nosso culto. Já são 19 horas. Né? A gente mandou, a Marlene está entrando aí, então a gente já mandou o e-mail, né, avisando que a gente ia entrar desde as 15 para as 8, ou 15 para as 7. Então nós vamos dar início ao nosso culto. Né? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por tua graça, bondade e misericórdia sobre nós. Obrigado pelo dia, Senhor, pelo descanso, pelo prazer e o consolo do Senhor em nossa vida. Agora, para que vamos cultuar a tua palavra, cultuar o teu nome, pedimos que o Senhor nos ajude, abra o nosso entendimento, nos dê clareza, para que venhamos, Senhor, desfrutar da tua pessoa, da tua presença, e termos uma vida, Senhor, espiritual saudável, bonita, alegre, mesmo diante dessas circunstâncias. Uma vida que confia no Senhor, que se agrada do Senhor, independentemente de qualquer situação, de qualquer circunstância. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, obrigado pelo derramado do teu Espírito e pela tua palavra que temos acesso a ela, Senhor. Assim te oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômios, capítulo 3, dos versos 23 a 29. Nós vamos estar dando sequência a nosso sermão expositivo no livro de Deuteronômios. Nós pregamos na semana passada, né, em 2 textos independentes, falando sobre a questão dos últimos dias e qual é a nossa postura em discernir esses últimos tempos. E também vimos... Deuteronômio quanto, pastor? Deuteronômios, capítulo 3, versos 23 a 29. E nós vimos nos sermões passados como é que Deus está falando sobre os últimos dias e como Paulo escreveu a Timóteo e como Paulo escreveu aos Coríntios, chamando essas duas igrejas à sua postura de piedade e tendo uma conduta santa, né, e discernindo o tempo em que eles estavam vivendo. Tanto Timóteo como a igreja de Corinto estavam vivendo nos últimos tempos. E Paulo exige, tanto de um como de outro, uma conduta de santidade, de temor, de reverência e de atenção ao contexto, ao que estava acontecendo. Isso nós aplicamos à nossa vida com respeito à nossa situação que nós estamos vivendo. Então, nós paramos o Deuteronômio, não é? E agora estamos tomando de volta, para encerrarmos aqui o capítulo 3 e seguirmos a nossa exposição do livro. Então, capítulo 3, versos 23 a 29. Diz assim o texto: Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim, e por causa de vocês, e não me ouviu, pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto monte Pisga, e levante os olhos para o oeste, e para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não passará esse Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o, fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo, e o fará possuir a terra, que você apenas verá. Assim, ficamos no vale diante de Bet-peor. O Senhor nos dá a graça de desfrutarmos dos teus ensinos, dos teus princípios contidos nesse texto. Abre nossos olhos, o nosso entendimento e nos dá a alegria de vermos a tua boa mão, de vermos a tua providência, assim como esse texto revela, assim como em nossos dias, e que possamos descansar no Senhor, na sua graça, no seu governo,
e na pessoa do seu Filho, como nosso sublime pastor. Irmãos, o capítulo 2 desse livro revela a primeira vitória de Israel para tomar posse da terra. O capítulo 3, Israel tem a sua segunda vitória rumo à posse da herança. O período dos 40 anos de peregrinação chega ao fim e a história, nesse contexto, se desenvolve com o povo se movendo em direção da terra para se estabelecer nela conforme a promessa de Deus aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés foi o líder que Deus levantou para conduzir esse povo, cumprindo a sua promessa de fazer uma nação e de dar a esta nação uma terra. Deus conduziu a nação de Israel, levando a nova geração novamente à fronteira de Canaã para eles tomarem posse. Moisés recorda a história dos 40 anos de peregrinação, revelando à nova geração o cuidado de Deus em trazê-los novamente ao local de entrada da terra prometida. A nova geração se move rumo à posse da herança. Deus continuava dando as vitórias necessárias para Israel possuir a terra. O primeiro momento dessa história se passa 40 anos antes, quando o povo chega lá em Cades Barneia, vê a terra, a nação envia os espias trazem o relatório, e a nação tem medo de entrar e possuir a terra. Por quê? Porque era uma região de gente muito grande, de cidades muito fortificadas. Então, eles não creem na promessa, eles não acreditam em Deus. Então, o que é que Deus faz? Deus castiga esse povo que saiu do Egito, e eles voltam ao deserto e voltam a rodear toda aquela região durante 40 anos. Agora, nesse contexto aqui, aquela geração toda morreu, inclusive Arão e Miriam. Restou só Moisés daquela geração, que continua vivo aqui. E essa nova geração começa a entrar, a tomar posse da terra. Né? Então Moisés vivencia a graciosa promessa de Deus se tornar realidade, e o seu desejo é vivenciar esta experiência ainda na liderança do povo. Ele implora mais uma vez a Deus, pedindo para entrar com o povo nessa terra. Deus não atende o seu pedido e diz: basta, Moisés, não me fale mais nisso. O tema da nossa pregação de hoje é o pedido negado de Moisés. E a pergunta que nós fazemos ao texto, quando nós lemos esse texto, que chama a nossa atenção aqui, é justamente essa resposta de Deus. Então, a pergunta que fazemos ao texto é: por que Deus negou a entrada de Moisés na terra prometida? E só deu a ele a visão da terra, mas não permitiu entrar. Então, nós vamos responder aqui esse texto em 3 pontos, conforme o texto nos dá. O primeiro ponto fala da persistência de Moisés. Está nos versos 23 a 25. O segundo ponto fala da intimidade de Moisés com Deus e de Deus com Moisés, no verso 26. E o pedido negado de Moisés, nos versos 27 a 29. Então, vamos caminhar nesse entendimento. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui, a persistência de Moisés, versos 23 a 25. Observe aqui o texto. Também eu, nesse tempo, Nesse tempo que o povo começava a conquistar a terra, já estava na sua segunda vitória, começava a adentrar ali o Jordão, eu implorei ao Senhor dizendo, então Moisés está aqui implorando a Deus, Senhor, Deus, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Então, o foco de Moisés aqui era Deus trazendo a realidade a sua promessa feita lá aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, ele continua aqui na sua oração. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Aí Moisés faz, peço-te que me deixes passar para que eu veja a boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Então Moisés queria ver o outro lado do Jordão, era quando o povo começava a conquistar,
as regiões montanhosas ali ao derredor e também o Líbano. Porém, até aqui no verso 25. Então, nós temos aqui a oração de Moisés e a sua persistência em querer entrar, em querer conduzir, liderar o povo nessa conquista aqui. Então, os versos 23 a 25 relatam a persistência de Moisés pedindo a Deus para entrar na terra da promessa. O texto diz: implorei ao Senhor para entrar com o povo na terra. Há dois fatos que levam Moisés a implorar a Deus pedindo para entrar na terra. Primeiro fato é o contexto da sua história como líder do povo. Ele liderou o povo de Deus por 40 anos, vivenciando as experiências boas e ruins do deserto. Tirou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, chegou a Cades Barneia, viu o povo amarelar diante de Deus, volta com o povo para o deserto e peregrina com a sua geração por 40 anos. Viu sua geração desaparecer no deserto por causa da incredulidade. Disciplinou a nova geração na lei do Senhor. Por causa destas coisas, ele desejava ardentemente concluir o seu ministério de maneira triunfal. Eu quero pisar na terra, eu quero entrar com o povo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nesse contexto. A ação de Deus revelada na conquista da terra, a leste do Jordão, sob a liderança dele, de Moisés, fez com que ele, Moisés, considerasse que o Senhor estaria revogando sua decisão anterior de proibi-lo de entrar em Canaã. Então ele implora e pede a Deus para deixá-lo entrar na terra. Então a gente começa a ver aqui uma coisa muito interessante, que o foco de Moisés aqui era entrar na terra. O foco de Moisés aqui era pisar nessa terra. O foco de Moisés aqui era conduzir o povo a essa terra, custe o que custasse. Ele queria porque queria entrar na terra, não é? Por essas duas razões aqui. Em Números 20:12, Deus já havia dito a ele que ele não entraria por causa da desobediência em Meribá. Quando Deus diz, olha, fala a rocha. Deus manda Moisés falar a rocha e ele fere a rocha 2 vezes, movido por sua ira. Este foi o motivo para Deus condenar Moisés e Arão, não deixando eles entrarem e nem a geração deles entrarem na terra. É fato que Arão morreu alguns meses antes. Miriam morreu também antes de Arão. A geração toda que saiu morreu. Só restou Moisés. E Deus disse, você não vai entrar por causa disso. O fato é, mesmo Moisés sabendo desse justo juízo de Deus, ele persiste em pedir a Deus, mais uma vez, para entrar na terra. A oração de Moisés, nos versos 24 a 25, trazem alguns princípios excelentes, maravilhosos para mim e para você, a respeito da oração. Primeiro, ele vai exaltar a Deus. Ele exalta a Deus no verso 24. Ó Senhor Deus. Esse ó Senhor Deus aqui, esse Senhor aqui em maiúsculo, ele está falando aqui, ó Senhor Deus da aliança. Então ele está aqui exaltando a Deus. Depois ele tem o reconhecimento da grandeza e do poder de Deus. Ele continua. Já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Então ele começa a exaltar a Deus por causa disso. Depois ele vai exaltar a soberania de Deus como o único Deus do céu e da terra. Então Moisés aqui se coloca diante de Deus exaltando, reconhecendo na história a sua grandeza. Esse é o primeiro ponto da oração dele. O segundo é como ele se coloca diante de Deus. Primeiro, como servo. No verso 24, ele diz assim, ó Senhor Deus, já começaste a mostrar a teu servo. Então, ele se põe como servo do Senhor, teu servo. Segundo, como íntimo de Deus. Aqui há uma intimidade relacional profunda. Por quê? Olha a expressão, mostrar a teu servo, revelar a teu servo. Olha só aqui, Ele fala aqui, já começaste a mostrar. Então, irmãos, Deus só se revela
aqueles a quem ele chama para si e ama. Esse aqui é o ponto. Então, havia uma relação muito íntima entre Moisés e Deus aqui. E o fato que revela isso é Deus abrir, né, a sua grandeza, o seu poder, para que Moisés consiga fazer a leitura a respeito disso. Segundo, o terceiro aqui ponto, é o coração sincero de Moisés. Senhor, eu quero entrar na terra com esse povo. Olha o verso 25. Peço-te que me deixe passar para que eu veja essa boa terra. Esse passar aqui, irmãos, não é apenas um passar pela terra, não. Era passar e entrar e ficar, permanecer lá e morrer lá na terra. Esse aqui é o ponto. Então, isso é muito interessante a gente perceber, porque Moisés foi persistente em sua petição por causa da sua intimidade relacional com Deus. Isso é visto na resposta de Deus no verso 26. Basta, não me fale mais disso. Sua persistência está no fato de que, mesmo sabendo do juízo de Deus sobre si, ele ora, implora a Deus, pedindo para entrar na terra, liderando o povo. Então, qual é o primeiro princípio aqui para aplicar a nossa vida? Nós persistirmos, irmãos, em nossas orações diante do Senhor. Esse aqui é o ponto. Não importa aqui as circunstâncias, porque a gente vê aqui, a gente começa a perceber aqui que as circunstâncias, aos olhos de Moisés, eram favoráveis para que Deus dissesse sim à sua petição. Mas mesmo Moisés ouvindo não, a gente vai vendo na continuidade do texto, não é? Ele se conforma à vontade de Deus, mas ele não deixa de orar. Ele persiste, não é? Mesmo sabendo, não é, de que Deus já tinha dito que ele não entraria na terra. E é interessante a gente observar que como a nossa relação com Deus, não é, nos leva a isso. Muitas vezes nós oramos por uma coisa que nós queremos, Deus continua dizendo não e nós continuamos orando e persistindo e orando e persistindo. Isso o quê? Isso mostra o quê? Uma íntima relação entre pai e filho. Entre pai e filho. É isso que Moisés está mostrando aqui, está nos dizendo aqui. Né? Essa persistência, ela é causada por causa da nossa relação de intimidade. Eu posso me abrir diante do Senhor. Segundo ponto, a intimidade de Moisés com Deus, no verso 26. Porém, o Senhor estava indignado contra mim. Olha só a relação aqui. Ele sabia que Deus estava indignado com ele. Por quê? Porque Deus falou que estava indignado com ele. Isso mostra a afinidade e a intimidade com Moisés. Por causa de vocês, por causa do povo, porque Moisés irou-se e não falou à rocha, irou-se com o povo, automaticamente irou-se com Deus e bateu na rocha. E não me ouviu. Deus não ouviu a petição de Moisés. Deus não ouviu. Aqui eu ouvi aqui, ele ouviu a oração sim, mas Deus não se submeteu para fazer a vontade de Moisés. Deus disse não para Moisés. Então, o verso 26 encerra assim. Pelo contrário, ele me disse, basta, não me fale mais nisso. Irmãos, quando a gente lê esse texto aqui, a princípio, a nossa reação é dizer, nossa, Deus foi injusto com Moisés. Deus não poderia ter feito isso com Moisés. Olha o que Moisés fez com o povo. Então, a gente começa a focar, né, Moisés no nosso entendimento e não o Senhor, que conhece e vê todas as coisas, e conhece o coração do povo, inclusive o coração de Moisés. Então, para muitos aqui, ao ler essa reação de Deus, nessa resposta a Moisés, nós podemos entender que aqui Deus foi injusto com Moisés, por causa de todo caminhar de Moisés com o povo e sendo mediador, profeta e sacerdote de Deus para com o povo. Deus, o texto vai mostrar mais adiante que Deus não foi injusto com Moisés. Não foi. Não foi. O segundo ponto tem a ver com a intimidade entre... Nosso segundo ponto tem a ver com a intimidade entre Moisés e Deus. Foram 80 anos
vivendo sob a poderosa mão do Senhor, desde seu chamado na raça ardente até a fronteira de Canaã. Moisés é agora um homem manso, de 120 anos, como está lá em Números 2, 3. Moisés será um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então ele estava manso. Ele foi amansado pela disciplina de Deus, pela sua mão sobre ele. Essa mansidão em Moisés foi sendo construída em seu relacionamento com Deus nesses 80 anos. Deus estava discipulando, instruindo, amadurecendo sua vida para um relacionamento profundo de intimidade com ele. É isso que esse verso 26 aqui, a parte B, está nos dizendo. Moisés, basta, não me fale mais nisso. Você já vem insistindo há muito tempo com isso, você sabe qual é a minha resposta. Não insiste. Observe no verso 24 a expressão, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Essa expressão, mostrar a teu servo, revela a intimidade de Deus com Moisés e de Moisés com Deus. A expressão mostrar a teu servo pode ser entendida como fazer ver para encontrar deleite e regozijo. Olha só o que Deus está fazendo com Moisés aqui. Essa expressão, esse verbo no hebraico, ele traz esse sentido. Fazer ver ou revelar para que se encontre deleite e regozijo. Então, quando Moisés entende que Deus se revela a ele em sua poderosa mão, em sua grandeza, em seu cumprimento, em sua fidelidade, Deus está gerando no coração de Moisés o deleite e o regozijo nele. Isso mostra o quê? A intimidade dos dois, de Moisés com Deus e de Deus com Moisés. Deus abriu, Deus encheu o coração de Moisés com seu deleite, em ele vendo, observando os primeiros passos da entrada do povo em Canaã. Deus está fazendo Moisés se deleitar e ter prazer na sua pessoa, na sua fidelidade, na sua misericórdia, na sua graça, no seu poder, vendo o cumprimento da sua promessa. O povo estava entrando em Canaã e ele liderou 2 batalhas com esse povo. Quando Deus chama alguém para a sua intimidade, ele revela a seu servo sua providência na história humana, enchendo o coração dele de prazer e alegria. Irmãos, isso é um ponto muito interessante. Nós só vamos entender a providência de Deus olhando para o passado. Nós não podemos entender a providência de Deus olhando nem para o presente, nem para o futuro. Porque nós não experimentamos ainda a providência de Deus. É no fato de Moisés aqui. Ele olhava para o passado, desde lá do Egito, quando foi criado no berço de Faraó, ele entendeu que ali já era a providência de Deus, com seus pais. Até aqui, 120 anos de Moisés, ele olha para o passado, e isso faz com que ele se regozije e se deleite em Deus. Deus providenciando o caminhar da sua vida com a sua própria providência. Assim, irmãos, assim é na nossa vida. Nós só vamos entender a providência de Deus quando nós paramos e nós começamos a analisar o nosso passado. Como nós éramos antes de Cristo e como nós somos agora depois de Cristo. Então você vai perceber a providência de Deus em tratando a sua vida, chamando e trazendo até Ele. Isso gera em nosso coração, irmãos, um deleite e uma alegria profunda. Por quê? Porque nós vamos entender que nós não merecíamos estar onde nós estamos hoje. E nós estamos onde nós estamos hoje por causa da muito grande providência de Deus em nossa vida. Então Moisés, quando ele começa a viver esse contexto do cumprimento da profecia, né, da promessa, ele se alegra olhando para todo o passado e vendo como Deus providenciou na história a entrada do seu povo em Canaã. Aplicação para a nossa vida, irmãos. Deus é um Deus de providência em nossa vida. Olha para o passado. Observa. Atenta. Os momentos ruins, os momentos bons, em todos eles,
Deus estava sustentando a sua vida, a minha, a sua vida, deixando a gente passar pelas circunstâncias para que nós pudéssemos entender, né, e perceber nesse contexto a sua boa mão ali nos segurando, nos consolando, nos confortando. Para que, quando chegamos no contexto de hoje, quando nós olhamos para trás, e aí nós podemos dizer, até aqui, o Senhor nos sustentou. Isso é a providência de Deus. E mais, da mesma forma que Deus providenciou por 40 anos esse povo no deserto, sem se gastar nada, Deus tem nos sustentado na caminhada para a nova Jerusalém que descerá do céu sobre o comando de Cristo. Nós estamos na mesma peregrinação. Nós estamos rumo ao novo céu e à nova terra. E nós estamos percebendo que nessa peregrinação Deus tem nos sustentado. Olha a nossa circunstância ao nosso redor, toda essa pandemia, todo esse isolamento, irmãos. E nós ficamos assim, como podemos estar? Como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou vivenciar a igreja nesse contexto? Observe o que está acontecendo, os meios que Deus está usando para isso, para que ninguém se perca, para que ninguém fique fora de foco, para que ninguém fique desatento ao que está acontecendo. Mas que nós possamos ver que mesmo nesse contexto, nós estamos vendo Deus em sua providência, segurando, sustentando a sua igreja, não tirando-a das circunstâncias, mas fazendo com que as circunstâncias tragam maturidade e amadurecimento e crescimento para a sua igreja. Quando Moisés ora, ele está deslumbrado e maravilhado com a providência de Deus dispensada a ele e ao povo. Seu coração foi iluminado, foi inundado pela alegria e o prazer de Deus. Deus estava cumprindo sua promessa e compartilhando com Moisés a sua fidelidade. Isso, irmãos, bastava. Se Moisés fosse mais atento, isso bastaria para Moisés se conformar, né? E se deixar, e se submeter ao juízo de Deus. É isso que nós vamos ver mais adiante. Quando Deus revela aos céus e ao pecador sua providência em Cristo, a reação de ambos é de intensa alegria e prazer, independente das circunstâncias, assim como foi com Moisés, ao ver o povo tomando posse da terra. Esta mesma alegria e prazer do céu e dos pastores é revelado em Lucas, capítulo 1, versos 10, verso 1, versos 10 e 14, com o nascimento de Cristo. Vamos fazer aqui um paralelo. Moisés vendo ali, deslumbrando o cumprimento da promessa com a terra prometida, e aqui Deus se revelando aos pastores, através da milícia celestial, anunciando o nascimento de Cristo. O anjo, porém, aqui é o texto de Lucas, capítulo 1, versos 10 a 14. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E, de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Imagina aqui, irmãos, a alegria desses pastores em terem essa revelação de Deus, da notícia e do cenário todo, celebrando o compartilhar de Deus com o nascimento de Cristo. Deus inundou o coração. Não só dos pastores, também dos anjos. Aqui há uma milícia celestial. Deus mostra a Moisés sua providência desde o dia em que ele nasceu até seus 120 anos. Quando Deus lhe revela a realidade do povo entrando em Canaã. Moisés se deleitava no prazer que na alegria de Deus ao ver a promessa ser cumprida. Isso por causa da intimidade, não é, entre Moisés e Deus. Deus revelou Jesus Cristo aos homens, que ele quer bem, compartilhando a sua alegria e o seu prazer da sua providência na salvação a esses homens. Irmãos,
Esse deveria ser nosso deleite. Deus compartilhou conosco a providência da nossa salvação em Cristo Jesus. E esse fato, e essa notícia, e essa realidade deveria inundar o nosso coração de alegria, de gozo, independente das circunstâncias, porque mostra, revela como Deus é fiel, como Deus é amoroso, como Deus é consolador, como Deus ele cuida da gente. Na história do cristianismo, muitos gostariam de vivenciar o grande dia da volta de Cristo. Creio que eles chegam a orar, pedindo a Deus esta oportunidade, mas a resposta de Deus, muitas vezes, é não. É não. E muitos morrem antes dessa realidade. Muitos têm morrido e muitos vão morrer sem ver este dia. Porém, isso não quer dizer que eles não se alegrarão e não terão prazer quando Deus triunfar plenamente em sua providência, trazendo novos céus e nova terra na pessoa de Cristo. A alegria vai ser total, vai ser plena para toda a igreja. Os que foram, os que já partiram, que estão em Cristo, e para aqueles que vivenciarão essa realidade. Porque Deus vai compartilhar. Porque Deus é íntimo da sua igreja. E nós somos íntimos dele. A alegria será sem tamanho, pois a alegria do Senhor vai tomar os nossos corações. Essa é a realidade. No verso 26, Deus diz a Moisés: basta, não me fale mais nisso. Essa resposta de Deus é para quem ele tem profunda intimidade e um relacionamento saudável. Por quê? Deus agiu como Moisés, presta atenção nisso aqui, como um pai que põe seu filho 10 dias de castigo, sem ver televisão, por ter lhe desobedecido. Depois de alguns dias, o filho insiste para sair do castigo. E o pai diz ao filho: basta, não me fale mais nisso. Você vai cumprir o seu castigo. Está vendo a relação? É a mesma. É a mesma. Quem é pai aqui sabe disso. E quem foi filho sabe disso. Que muitas vezes foi tirado um prazer, não é, por causa de uma desobediência. E nós tivemos que cumprir esse desprazer pelo castigo. E nós insistimos muitas vezes em sair para ter o prazer de volta. E nossos pais disseram: não, eu não vou tirar, você vai cumprir o castigo, você merece ser castigado. Isso não quer dizer que o pai deixou de amar. Ou também que o filho deixou de amar o pai. Não, irmãos. Não. O que está em jogo aqui, né, é justamente duas realidades. A primeira, do pecado, que provocou, a segunda, que é o castigo. E tem uma terceira questão aí, entre o pecado e o castigo. Qual é a terceira veia dessa linha? Desobediência, castigo, é a justiça. Esse aqui é o ponto. Moisés não poderia entrar por causa do seu pecado. Deus foi justo consigo mesmo e com Moisés. Sua justiça satisfez tanto a Deus como a Moisés. Esse é o ponto aqui. Quando eu era criança, abrindo aqui um parênteses, eu fiquei muitas vezes de castigo, porque eu era muito, muito rebelde. Irmãos, hoje eu entendo que esses castigos teriam... meu pai teria que ser firme e não quebrar o castigo no meio do caminho. Porque se ele faz isso, não é? Eu não teria dado valor nenhum. E o castigo não serviria de disciplina para mim. A mesma coisa aqui, Deus está fazendo com Moisés, ele com 120 anos. Pecado, castigo e justiça. Não importa a sua idade, não importa o nosso tempo de crente, não importa a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Ou melhor, importa a nossa intimidade e comunhão com o Senhor. Por quê? Porque Deus castiga o filho que ama. É isso que está acontecendo aqui. É esse aqui é o fato. Porém,
Deus dá a Moisés como última visão que ele ia ter em sua vida. Deus dá a Moisés a última visão que ele ia ter em sua vida. Deus o leva ao Monte Pisga e lhe mostra Canaã. Moisés morre com o coração cheio da alegria e de gratidão, tendo a visão da providência de Deus para o povo em Canaã. Moisés, ele sobe ao monte, ele morre nesse mesmo monte aqui em Pisga. Ele vê a terra, se alegra em Deus e Deus o leva. E Deus o leva. E ele morre. Isso está lá no final do livro de Deuteronômio, capítulo 31, se eu não me engano. Agora, preste atenção aqui. Moisés orou e Deus disse não. Agora vamos trazer um personagem central à história do cristianismo. Quando ele orou e Deus disse não. Jesus orou ao Pai. Está lá em Lucas 22, 42, dizendo assim: se queres, afasta de mim esse sofrimento. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A mesma oração Moisés fez a Deus. A mesminha. O fato não é Deus fazer a vontade de quem ora, mas de nós nos submetermos à sua vontade, seja sim ou seja não. O próprio Cristo orou ao Pai, pedindo, se possível, passa de mim sofrimento. O que foi que Deus disse para Jesus? Não é possível. Você tem que sofrer. Você tem que morrer. Assim também, Moisés ouviu a Deus e se submeteu à sua vontade. Nós vamos ver isso aqui no texto. A intimidade do Senhor está lá no Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Está vendo, irmãos? Ser íntimo de Deus não significa ter uma vida frouxa, folgada. Eu vou fazer o que eu quero, agora eu sou íntimo dele. Não, não é assim que funciona. A intimidade com Deus nos leva a uma submissão profunda em fazermos a sua vontade, em abrirmos o nosso coração, conversarmos, compartilharmos com Deus a nossa vontade, ouvirmos a dele e nos submetermos a ela. Isso é a intimidade e um relacionamento sadio do Senhor. E sendo sim ou sendo não, eu devo me alegrar do mesmo jeito, do mesmo modo. Por quê? Nós vamos ver agora no terceiro ponto, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sendo sim e sendo não. Abrindo porta e fechando porta. Esse é o ponto. Porque essa é a vontade de Deus e não é a minha vontade. Terceiro ponto, irmãos, estamos nos versos 27 a 29. Diz o texto: suba ao alto do Monte Pisga e levanta os olhos para o oeste, para o monte, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não passará esse Jordão. Ele ficou do lado de cá do Jordão. Dê ordens a Josué e anime-o, e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Observa aqui, olha só aqui a condição. Você não vai entrar, Moisés. Quem vai entrar é Josué liderando o povo. E isso para um líder que passou 40 anos com esse povo, era assim uma facada no coração. Isso não levou em consideração nada do que eu fiz, Deus. É essa tendência, quando nós tomamos posse da liderança e da visão da promessa e não queremos soltar. Por que Moisés se submeteu e adorou a Deus? Porque ele cumpre justamente isso aqui. Ele chama Josué, anima Josué, fortalece Josué, para que Josué entre com o povo. Assim, ficamos no vale diante de Bet-peor. Veja só, assim eu me submeti, aqui no verso 29, e fiz como Deus mandou fazer. Terceiro ponto, irmãos, o pedido negado de Moisés. O pedido de Moisés não foi ilegítimo, mas sua visão a respeito de Deus precisava ser corrigida, por isso
o pedido foi negado. Aparentemente, o texto não traz isso com tanta clareza. Mas depois que nós começamos a analisar o texto, nós vamos entender porque Deus disse não para Moisés. Não. Tem dois motivos aqui. Deus cumprindo a sua fidelidade, e agora vem o segundo motivo. Deus trazendo Moisés para a visão correta do que ele estava vendo, do que ele estava vivenciando. Nos versos 27 a 29, apontam para uma retomada de foco. O fato é que Moisés focou muito mais no cumprimento da promessa do que no Deus da promessa e na sua justiça. Por isso que ele insiste tanto em entrar. Ele está assim, ávido com a promessa, não com o Deus da promessa. Quando Deus respondeu a Moisés, basta, não me fale mais disso. Primeiro, Deus estava trazendo Moisés ao foco correto no relacionamento com ele. Eu sou o Senhor. Moisés, você é meu servo, amado. Moisés, sou justo com o pecador e fiel à minha promessa. Então ele estava trazendo Moisés, né, para esse contexto, para essa realidade. Segundo, Deus estava tirando o foco de Moisés na terra da promessa e trazendo para o Senhor da promessa. Deus estava dizendo a Moisés, o mais importante não é a posse da promessa, Moisés, mas a dependência de mim, a dependência em mim. A insistência de Moisés em entrar na terra da promessa torna-se mais importante do que o Senhor da promessa. Deus corrige o foco de Moisés. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Deus não deixou Moisés morrer sem um foco correto na esperança da redenção futura. Não era a terra que ia trazer para Moisés a redenção. Não era a terra que ia trazer para Moisés o consolo e o conforto, mas o próprio Deus, o Senhor da promessa. Terceiro, Deus estava levando Moisés, mesmo com seus 120 anos, ao exercício da fé unicamente nele, e não na promessa. O povo iria entrar, ele iria ver a terra de longe. Para Deus cumprir sua promessa, não era necessário Moisés entrar na terra, por mais que ele merecesse. Mas crer no Deus da promessa é mais importante do que entrar na terra. Isso para Moisés. É mais importante ele crer no Deus da providência do que entrar na terra prometida. Então, o foco de Moisés, irmãos, era a promessa, o cumprimento da promessa. Não era Deus. Nesse contexto aqui, houve um desvio, um leve desvio. E Deus chama de volta com a sua negação ao seu pedido. Deus chama Moisés a não limitar a fé no que os olhos veem, mas a confiar o seu coração no Deus da promessa. Moisés morreu sem entrar na terra. É um fato isso, morreu no Monte Pisgah. Ele entrou no descanso de Deus, na Nova Jerusalém, numa realidade que ele jamais viu, apenas creu no Deus dessa promessa. Olha que coisa interessante. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui. Para Moisés, é como Paulo diz, a morte era lucro. Por quê? Porque ele ia entrar no descanso eterno de Deus, muito maior do que aquele descanso da terra ali, do que o cumprimento em si da promessa. As duas realidades vêm de Deus, irmãos. Mas olha, para Moisés, né, o fato de abrir os olhos na glória foi muito mais sublime, porque ele creu em quem? No Deus que havia prometido a ele essa redenção, né, e a eternidade. A bênção ali, comparada à eternidade, era uma coisa pequena. Era uma vírgula na história do povo. É como para nós, irmãos. O nosso foco não deve estar em si nas bênçãos que recebemos, ou materiais ou espirituais. São boas, são, mas nós não podemos nos agarrar a ela como se fosse o fim em si mesmas. Não! Algo maior, imensamente maior, que nos é prometido. A eternidade
com Cristo, na comunhão eterna com Deus, na Nova Jerusalém. Esse sim é o nosso foco, no Deus que prometeu essas coisas e essa comunhão eterna. A bênção não pode ser maior do que o Senhor da bênção. Moisés, ele desviou um pouco a sua atenção e caiu nesse contexto aqui. A bênção não pode tomar o lugar do Senhor da bênção, não pode. A bênção não é mais preciosa do que o Senhor da bênção, que para Moisés parecia que estava sendo, e o contexto da insistência mostra isso. Canaã não poderia ser maior e nem trazer mais alegria do que a presença do Senhor abençoador. Seja em Canaã, seja fora de Canaã. A presença de Deus é maior do que esses espaços geográficos e físicos. Canaã não poderia se tornar um ídolo para Moisés, e nem para o povo, como se tornou depois, o templo e a arca. Irmãos, a promessa do Senhor havia se tornado uma paixão consumidora para Moisés. Isso é o comentarista Craig que diz isso. Moisés havia se desviado do Senhor por causa da promessa que o Senhor tinha feito. E Deus vai corrigir essa visão. Quando Deus, irmão, diz não muitas vezes para as nossas petições, ele sabe o que está dizendo. Se o seu não vem carregado de graça, misericórdia e amor. E sempre é o melhor para nós. Moisés teria de mudar o foco, mesmo com 120 anos, né, e caminhado todo esse tempo com o Senhor. Teria que voltar a olhar unicamente para Deus como Senhor de toda a providência, independente se ele participaria ou não da entrada em Canaã. Nesse contexto, o basta de Deus estava trazendo Moisés para o prumo correto, para que ele não se perdesse no fim da sua caminhada. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Olha que coisa linda isso aqui. Irmão, Moisés tem 120 anos de intimidade com o Senhor, quer dizer, 80. Vamos estar assim, mas mesmo assim, mas que Deus providenciou na sua vida, tem os 120. Mas olha que coisa linda aqui. 80 anos de comunhão com o Senhor e recebe o não do Senhor, sendo Moisés o líder que foi. Mas por que Deus disse isso aí? Porque Deus não queria que Moisés ficasse assim como ficou, caiu no deserto a geração passada. Deus trouxe Moisés ao prumo correto. E Moisés morreu no centro da vontade de Deus. Quando Deus diz não, muitas vezes para as nossas petições, de certa forma, Ele está nos chamando para a visão correta de quem Ele é. Ele está nos chamando para o prumo correto da vida cristã. Esse é o fato, irmãos. E nós temos que levar e aplicar isso aqui à nossa vida. Olha o nosso contexto aqui. Não a abertura da igreja. Aplica isso ao seu contexto. Mas o que é que Deus está fazendo? Chamando cada um à responsabilidade pessoal da sua vida piedosa. De oração, de meditação, de leitura da Escritura, de fidelidade nos dízimos e nas ofertas, de orar um pelos outros, pela igreja. Não, a igreja não vai abrir agora. O que é que Deus está fazendo mais que isso? Está peneirando a igreja para ver os compromissados com a igreja. Os fiéis, assim como peneirou esse povo durante 40 anos no deserto. Deus está dizendo não, mas há um contexto por trás aí, irmãos, que nós estamos sendo provados diante de Deus. E Deus está nos chamando ao prumo, ao foco correto. Mesmo nesse isolamento, nessa falta de comunhão presencial. É um desafio para mim e para você? É um desafio tremendo. Mas há um propósito de Deus tremendo para mim e para você. Não interessa a idade que você tem de crente, os anos que você tem de experiência com Deus, não importa. Porque nós precisamos, sim, da disciplina, do discipulado, do conforto, da boa mão de Deus sobre a nossa vida, para que nós não venhamos a nos desviar, irmãos. E esse contexto
ele traz muita possibilidade do desvio, do esfriamento, do abandono da igreja, do desinteresse pela igreja. Porque o contexto está levando a isso. E nós estamos sendo provados por Deus nesse contexto. Para que o nosso foco, irmãos, esteja unicamente no Senhor. Quando a igreja abrir, irmãos, a nossa celebração vai ser com tanta alegria, porque Deus cuidou de nós nesse contexto. Ninguém se perdeu no caminho ou ficou caído na estrada. A minha oração é que ninguém se perca. Eu tenho orado todos os dias pela igreja, por cada um, cada família. Né? Pedindo a Deus para isso, que Deus conserve, Deus trate, Deus sustente, console, mantenha, para que não percam foco nele, na nossa vida pessoal. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, lá no capítulo 12, verso 2, ele diz o seguinte, olha que coisa interessante, isso é para a igreja. E não vivam conforme os padrões desse mundo. É o nosso contexto aqui. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Por onde vem a renovação da nossa mente? Pela pregação da palavra, pelo estudo, a leitura, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja ela sim, seja ela não. E que a nossa alegria, irmãos, tanto esteja no sim como no não. Porque, irmãos, esse é o nosso contexto. Nós não podemos nos conformar aos padrões impostos por nós nessa pandemia, pelo mundo nessa pandemia. Não podemos. Nós podemos aceitar o contexto, né? Podemos. Mas a imposição das ideologias, dos modismos sociais, para trazer prazer para nós dentro de casa, nós devemos ter muito cuidado para não nos envolvermos demais além da conta e desviarmos a nossa atenção justamente da pessoa de Cristo. E não deixarmos de participar, irmãos, da programação da igreja. Não podemos deixar de participar. O não de Deus para Moisés foi bom, agradável e perfeito, porque esta foi a vontade do Senhor para o seu servo. O foco correto para Moisés era a vontade de Deus. E esta vontade era: você não vai entrar em Canaã. Você vai só ver, avistar a terra de longe. Conclusão, irmãos. Pense nisso. Você consegue discernir que a vontade de Deus é infinitamente melhor que a sua? Se sim, submeta-se a ela. Você consegue entender que o sim e o não de Deus são bons, agradáveis e perfeitos? Se sim, submeta-se a ele. Você experimenta a mesma satisfação do sim quando Deus diz não à sua petição? Satisfaça-se nele. Ele tem o melhor para mim e para você. Oxalá continuemos a orar e a clamar ao Senhor. Oxalá continuemos a buscar a sua vontade, entender a sua vontade e aplicar a nossa vida. Oxalá fiquemos satisfeitos com qualquer resposta de Deus, pois sua vontade é boa, é perfeita e agradável. E todas elas vão trazer o foco correto para que nós apliquemos a nossa vida. E quando Deus chama para o foco correto, Deus chama para a pessoa de Cristo, para olharmos para a cruz, para nos alegrarmos nele, na nossa redenção, na nossa ressurreição, no nosso Salvador, e nos alegrar com a sua pessoa. Algumas aplicações para a nossa vida, irmãos, para concluirmos a nossa pregação. Primeira, leia a Bíblia. Ela revela a vontade de Deus para a nossa vida. Não deixe a bênção ser maior que o Senhor da bênção. Não se rebele com o nome de Deus. Ele pode estar trazendo a sua visão sobre Deus para o prumo correto.
Não deseje a bênção mais do que o Senhor da bênção. Não deixe a bênção ser a paixão que consuma o seu coração. O Senhor deve ser a nossa bênção e aquele que deve consumir o nosso coração. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela tua palavra, que nos consola, que nos conforta e que nos apruma, Senhor, na nossa caminhada para a terra prometida, Senhor, para a Nova Jerusalém. Ó Deus, nos fortalece, nos ajuda, nos desperta, nos anima, nos edifica, nos reaviva, Senhor, nesse contexto. Para que venhamos, Senhor, a estar no prumo correto, a estarmos cuidando de nós mesmos, da nossa vida piedosa diante do Senhor. Orando pelos outros, orando pela igreja, e nos satisfazendo no Senhor, mesmo nessas circunstâncias. Fortalece a nossa igreja. Abençoe a Igreja do Jardim Canadá, Senhor. Cada família, Senhor. Assim que oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eu queria só mais alguns minutinhos de vocês. Eu queria trazer aqui uma pastoral para a igreja. Hoje de manhã eu falei, né, e vou falar novamente agora, né, para os irmãos. Tem a ver com a nossa pregação de hoje. Né? São duas aplicações práticas. A primeira, não deixe de participar da programação da igreja. Faça um esforço, irmãos. Participe. Você que é liderança, Daniel, Joaquim, todos os diáconos também estejam interessados nisso. O Moreira está enfermo, coitado, né? Nós estamos também orando por ele, a gente entende a situação dele. Mas você que é liderança, não fique de fora. Participe, chame os outros, né? Convide os outros a vir a participar, porque esse é o que nós estamos tendo hoje, para poder nós termos comunhão com os outros e ouvirmos a palavra do Senhor. Não fique de fora. A segunda coisa, ouvir outros pregadores é muito bom, quando são pregadores fiéis ao Evangelho e quando a sua pregação é uma pregação reformada. Você deve ouvi-los, mas você não pode, quando entrar em choque com a programação da igreja, você deixar de vir para a igreja para ouvi-los. Isso não pode acontecer, porque a sua fidelidade é com a igreja, é com a sua igreja, é com a programação dela, mesmo sendo cansativa, chata, você não esteja gostando, mas participe, faça um esforço. Depois você assiste o outro pregador, sem nenhum problema. Dê a prioridade à programação da sua igreja, nos horários dela. E a terceira pastoral, irmãos, que eu trago para a igreja muito constrangido, que é um assunto que cabe ao tesouro falar, mas ele está impossibilitado, né? Irmãos, nós estamos sem saldo na nossa igreja para cumprir com as nossas necessidades básicas. A igreja não tem nenhum saldo. Então, houve uma queda, né? Uma queda muito grande nos dízimos e nas ofertas. Eu entendo que está todo mundo passando por essa situação. Né? Eu entendo que houve uma perda também salarial muito grande. Eu entendo, mas eu também entendo, irmãos, que deve haver um sacrifício. Né? Nós não podemos deixar, não é, a nossa igreja nessa situação. Água, luz, telefone, limpeza, não é, internet, não é, essas coisas estão todas sem suprimento. Né? Sem suprimento. Não é? Então, eu peço aos irmãos que sejam fiéis aos seus dízimos e às suas ofertas, mesmo no contexto que você está vivendo, para que nós possamos continuar como igreja. Nós não podemos voltar. O meu temor, irmão, é a gente voltar a ser congregação. Porque se não há recursos para manter, né, a gente volta a ser uma congregação. Né? E a minha luta, a minha oração não é voltar a ser congregação, mas que a gente realmente, com muito esforço, a gente consiga caminhar como igreja e Deus vai abençoar. Eu tenho certeza disso. Porque até nisso nós estamos sendo provados. Até nisso nós estamos sendo provados. E é um desafio muito grande para a gente, isso aí. Eu sei que para todo mundo, né? Alguns estão desempregados, alguns estão assim, batalhando assim, com muita força, né? O seu salário. Eu sei disso, eu entendo isso aí. Né? Mas também entendo que
É como Moisés, o nosso foco é a fé em Cristo. Não é na bênção que vem, mas é no Senhor da bênção. Então, irmãos, seria isso aí. Deus abençoe a cada um. Essa semana nós temos programação na terça e na quinta. Na terça-feira nós temos nosso estudo lá em Itabirito. A igreja está convidada a participar. O nosso tema é a ressurreição de Cristo e as suas implicações para a igreja. Na quinta-feira, o nosso culto de oração, nós estamos trabalhando o Salmo 42 e 43. Nós vamos estar pregando sobre o segundo tema do Salmo. Né? Também venha, participe. E domingo, a nossa escola bíblica dominical, com Rafael dirigindo, trazendo um panorama todo do Velho Testamento. E à noite, o nosso culto. Isso é saudável. E nós estamos abertos. O telefone está aí, para quem precisar de oração, de ajuda. O Zap também. Não é? Participem e convidem aqueles, estejam juntos daqueles que estão desanimados. E fale com eles, anime-os, né, para participarem conosco. Eu entendo também que muita gente também não tem acesso, não tem internet, não tem um bom celular. Né, a gente entende isso, mas a gente pode pensar como a gente fazer para que esses sejam também alcançados. Né? Rafael está gravando, depois vai colocar no YouTube e provavelmente, né, esses que não têm acesso assim com a ferramenta do Google Meet vão ter acesso depois. Não deixe de participar. Que Deus abençoe.